Bom, gente, este é o Fluentcast. Bem-vindos a mais um episódio do Fluentcast. Eu sou Renata, eu tô aqui para te ajudar a elevar o seu inglês ao nível da sua competência e esse podcast especificamente tem o objetivo de te mostrar que é possível elevar o seu inglês ao nível da sua competência, ganhar confiança no trabalho e dar o próximo passo na sua carreira. As minhas entrevistas, né, têm sido com pessoas de perfis diferentes, histórias bem diferentes, e hoje não vai ser exceção. A gente está aqui com a Ellen, que é nossa aluna do curso, uma Gold Digger, e a história da Ellen é muito legal. Eu convidei ela para vir aqui contar para vocês. E antes de você contar, Ellen, conta um pouquinho pra gente quem é você, onde você está nesse momento, o que que você faz da vida. Oi, gente, boa tarde. Rê, muito obrigada pelo convite, primeiramente. É muito legal você encontrar tantas pessoas incríveis na sua vida, na sua jornada, e é o que nos molda, né? Também para o futuro, para os desafios. Então, meu nome é Ellen, eu tenho 32 anos, sou casada, sou mãe de pet, meu cachorro é um pitbull, Budweiser. E Famoso Bud. agora, atualmente, o famoso Bud. E atualmente eu estou morando em Budapeste, na Hungria. Eu vim para cá há quase 2 meses, por uma oportunidade de trabalho, de uma empresa que criou, né, um Global Finance aqui em Budapeste. Então, eu estou trabalhando na minha área, que é tax, impostos, do Brasil, né, na verdade. E aí eu vim para cá nesse desafio e é muito engraçado porque eu acho que na semana que eu recebi a proposta, as meninas abriram as inscrições, né, pro Fluent for Real. Então eu achei assim, cara, é muita coisa de destino, né? Porque eu precisava de fato investir no inglês. Eu já tinha feito 10 anos de escola tradicional e aquela coisa, né? Ah, beleza, eu entendo, eu consigo entender, consigo ler, escrever. Agora falar era o desafio, né? Era o grande problema. E é muito, muito estranho porque, beleza, eu consigo me virar e tal, mas a gente não tem aquela consciência de que, ok, eu me viro em qualquer lugar, Uhum. né? Tipo, não é bem assim que as É. coisas funcionam. E só uma E pergunta, Ellen, esse nível de. quando que virou essa chavinha assim? Porque você passou pelo processo seletivo, depois a gente vai até voltar nisso. Mas aí, antes de começar a trabalhar de fato, você já tinha essa consciência de vai ser diferente? Eu preciso melhorar? Sim, até porque na primeira entrevista que eu fiz com o gerente, né, o Big Boss, Uhum. eu sei que o meu inglês, na época, deixou a desejar para mim, assim, as minhas expectativas mesmo, assim, cara, não, porque era noite, né, quando eu fiz a entrevista, que eles estavam em outro fuso horário também. Eu não estava com inglês na ponta da língua, porque fazia muito tempo que eu não trabalhava diariamente com inglês. Então eu falei assim, meu, preciso mudar essa chave, assim, sabe? Não é essa coisa de, não, pode me jogar em alguma reunião que a gente se vira. Não é bem assim que Uhum. as coisas funcionam. E aí, assistindo os vídeos e as dicas, as suas dicas e a da MC também, no Instagram, no YouTube, eu falei assim, opa, peraí, tem um approach diferente aqui, eu acho que a gente consegue focar melhor, né, nesse feedback, né, nesse fluxo de, beleza, tem os inputs, eu tenho que trabalhar esses inputs, tenho que trabalhar com feedback para fortalecer meu output, né, também. Então, Uhum. eu acho que essa mudança de mindset foi essencial para criar minha confiança, meu self-awareness, né? Uhum. Para conseguir chegar e falar assim, não, beleza, vamos focar nisso, vamos investir nisso. E aí eu consegui a proposta, a letter offer, né? Offer Uhum. letter, com essa proposta de vir para cá, trabalhando na Uhum. minha área, que eu estou há mais de 10 anos na área de tax, mas que Uhum. sempre, em todo o processo seletivo que eu participava de outras empresas também, sempre fala assim, inglês tem que ser inglês intermediário avançado, mas na prática não usam, né? Aham. É Raramente interessante usam. isso E no aqui seu não, caso, porque realmente não é uma área onde a gente percebe uma demanda muito grande aqui no Brasil de inglês, né? Mas olha como que nem sempre o Uhum, que parece ser, não, eu estou numa área onde ninguém precisa. Mas às vezes tem uma oportunidade tão legal, tão maravilhosa, que se você tiver o inglês, você consegue, né? exato.
Exatamente, exatamente. E é justamente isso, né? A gente está numa área muito mais técnica, né? Só que quando a gente fala de uma empresa global que é formada por tantos outros times, tantas outras pessoas, a língua acaba sendo universal, né? O inglês Uhum, acaba sendo universal. E aí, assim que eu entrei, eu lembro de ter até comentado com você, eu falei assim, Rê, eu tô pegando as atividades de um menino que tá na Malásia, só que ele é da Malásia, então tem esse inglês com sotaque asiático, e foi foi um choque de realidade, assim, para mim, porque eu não estava acostumada a trabalhar com pessoas em que o inglês ia ser a língua universal, só que também não é a língua materna da pessoa. Então uhum, também tem esse peso, né, de putz, a gente se cobra muito porque a gente tem sotaque, né? Falando inglês, né? Dá para entender quando uma pessoa não tem a fluência da língua materna, né? uhum, Ah, só que, por outro lado, tendem a ser mais empáticos com isso, já que não é também a língua oficial deles, então eles entendem os nossos deslizes, assim. Então, foi muito engraçado, muito é, interessante verificar e presenciar, né, esse choque, assim, para duas uhum, pessoas de países completamente diferentes que conseguiam se comunicar, sim, com o inglês que ambos têm na bagagem, né, na uhum. verdade. Então, e assim, e falando com o pessoal do mundo inteiro, na verdade. Esses dias a gente até acabou ministrando um treinamento de techs, que já não é uma coisa simples, né, de techs no Brasil, Uhum. para um Em time nosso que fica português na Índia. é difícil até de entender, imagina em inglês. Exatamente, exatamente. Então a gente mudou esse approach de entender que, ok, inglês já tem o desafio de ser inglês, né, de passar as instruções em inglês, e ainda de um assunto tão delicado, tão técnico quanto tax no E aí, como Brasil. que foi? Então a Foi gente mudou esse recentemente esse approach treinamento? cara, foi recentemente, na verdade foi antes de eu vir para cá, eu estava no Brasil ainda. E assim, foi muito, muito legal, porque a gente conseguiu passar em inglês todas as dúvidas. Elas paravam, perguntavam, a gente parava e explicava e desenhava. E esse é o time da Índia, né? Ah, e foi muito engraçado porque foi um dos primeiros feedbacks profissionais que eu recebi falando que, cara, seu inglês tá ótimo, tô entendendo tudo. Que Aí eu falei assim, ótimo. nossa, acho que eu tô no caminho certo. É a E eu melhor coisa do agradeço mundo, também ao é. Fluent For É You, isso que você falou porque disso. Uhum. nossa senhora, sensacional, assim, sabe? Porque a gente entra com essa insegurança também, né? Por mais que a gente já tenha estudado, por mais que a gente Uhum. foque nisso, às vezes falta confiança, falta muita confiança. Eu acho que uma das ferramentas mais importantes que a gente teve nesse período, nesses meses, né, de Gold Digger, é justamente esse feedback e essa construção nos nossos FTX, né, nas nossas aulas semanais. Que, que tem a- as A prática, atividades, né, de né, refletindo a vida conversação. real, Uhum. a prática de conversação, e a gente está num ambiente super seguro na FTX, então as pessoas não estão ali para julgar ou para apontar dedos, ou, ai, não, eu falo melhor, então, não, a gente está todo Uhum. mundo alinhado e se ajudando também, então foi uma troca de experiências sensacional com todo mundo, com vocês também, tem as dinâmicas que a gente fez, o Shark Tank para mim foi o must, assim, foi incrível participar do Shark Tank com o pessoal também. Então, é muito engraçado, porque, assim, é um approach diferente. Uhum. Você não está numa sala de aula, você não tem só os inputs, certo? Você está ali para aprender também, para colocar a cara a tapa, para É, demonstrar que, ok, vamos, é. seguimos, assim. E E o isso foi muito interessante é importante muito para isso, a assim. construção da minha confiança. Desculpa te interromper, eu tá com um pouquinho de delay no áudio. Imagina. Quando você comentou, porque às vezes muitas vezes a gente estuda, pratica, Uhum. mas mesmo assim sente uma falta de confiança. O que a gente Exato. busca é justamente mostrar para vocês sabem muitas vezes mais do que acham que sabem, porque às vezes a régua fica muito alta, a autocrítica é muito grande, porque a gente tende a ser muito Uhum. autocrítico com o nosso inglês. Não sei se é uma coisa brasileira, mas eu vejo isso muito. As pessoas têm muito receio
da gente prestar atenção nas nossas redes sociais. Os comentários, e as pessoas têm medo de comentar em inglês e cometer o erro. Uhum. Então, o FTX é justamente isso, assim, é você se expor a algo tão semelhante, o mais semelhante possível àquele desafio que você vai viver. E ali, quando você se dá conta que você conseguiu, né, enfim, aquilo te leva, não, então, até o seu cérebro vai conseguir filtrar isso melhor. Fala, não, aqui tá pertinho, então, na É, hora que eu chegar na exatamente. realidade ali, eu vou dar conta também, né? Exatamente, aos poucos a gente vai aumentando a barra, né? Uhum, Ah, por exemplo, né, esse treinamento que a gente deu foi um dos primeiros treinamentos e já teve um feedback muito positivo e a gente tem uhum. que correr atrás, continuar correndo atrás. E Ah, você uma das tremeu coisas na hora que aqui. fizeram as perguntas? Porque todo mundo Ah, com treme. Faz a certeza, com apresentação, aí chega, certeza. não me pergunta, mas dá aquela tremidinha, né? Aham. Não, com certeza. Dá porque é aquela síndrome de, ok, eu preciso ouvir a pergunta, interpretar, não posso traduzir porque a gente tem essa mania de traduzir no início, né? A gente tem a mania de, ok, eu tô ouvindo em inglês, mas eu vou traduzir em português para tentar responder em português e tentar falar em inglês. Então, é esse ciclo maluco, e até aí já passou 10 minutos, né? É. Mas, mas assim, foi bem, bem desafiador, porque é um sotaque muito carregado também, né? O Uhum, sotaque indiano. uhum, Então, eu precisava entender que, ok, eu tenho que interpretar em inglês, eu tenho que entender a dúvida técnica dela e tentar repassar isso de alguma forma que ela consiga entender, uhum. né? Então, justamente esse ciclo de, ok, de inputs, né? É. Para a gente construir a resposta adequada, tudo em inglês, em tempo recorde, assim, e Uhum. soltar a instrução, é muito louco, assim, mas eu acho que é o tempo mesmo, e é como você acabou de falar, né? A gente se cobra demais. A gente É. se cobra demais. E É. aí, toda hora, até depois tive um feedback da minha colega que estava comigo, que também é Gold Digger, que toda Uhum. hora fala assim, gente, vocês estão entendendo? Desculpa, porque é a síndrome do cachorro, né? Do brasileiro. Desculpa, meu inglês não é muito, não é 100% fluente e tal, mas vocês estão me entendendo, né? Porque a gente sabe que a gente tem um sotaque latino também, né? Uhum. E elas toda hora, não, tá ok, tá perfeito, a gente tá entendendo perfeitamente. Graças a Deus. Então, E no é final, muito esse feedback engraçado isso. maravilhoso. Que ótimo. Fico muito feliz. Eu não sabia dessa, Exatamente. você não tinha comentado comigo desse treinamento. Eu não sabia Eu desse. acho que não, acho que eu comentei É. com uma reunião que eu entrei com a minha chefe, também era um rapaz de TI, eu acho que ele era da Índia também. E é um dos sotaques mais carregados, eu acho, assim, né? O sotaque indiano. Uhum. E aí ela me mandou uma mensagem paralela, assim, seu inglês tá perfeito. Então, eu falei, ai, graças a Deus, tô conseguindo me comunicar perfeitamente. E aí, o Ótimo. mais engraçado, Rê, foi quando a gente chegou aqui, porque, cara, húngaro é uma coisa de outro mundo. Eu tô esperando você e a MC aprenderem húngaro para me ensinar, tá? Por favor. Nossa Porque, assim, é Senhora. bem complicado. É. Imagino. Só que a cidade, a Budapeste, muitas pessoas falam inglês e têm a boa vontade também de entender. Claro, tem as Ai, pessoas que mais ótimo. velhas que têm não é que esse preconceito, elas estão acostumadas a falar em húngaro, então elas acham que ela não tem obrigação de te entender em inglês e Aham, deixa você falando. Mas a gente aham. encontrou muitas pessoas boas, né? E aí, É. quando a gente chegou aqui, que esse choque de cultura, o idioma, que é uma coisa de louco, assim, húngaro, depois eu te passo algumas palavras que eu Uhum, aprendi já. Mas você ter a confiança necessária para ir num supermercado, para procurar casa, que a gente foi procurar casa também, a negociar termos do lease agreement, né, do contrato de aluguel, ou uhum. até o contrato com a empresa, tudo em inglês, né, que é húngaro-inglês. E você ter essa confiança de que, ok, vamos lá, agora é vida adulta, né, vamos, Uhum. vida real e todos os desafios diários e tal. E você precisa ter essa autoconfiança também de falar assim, beleza, vamos lá, eu vou É. conseguir. E é uma coisa de louco, assim, da gente ir no supermercado e não saber o que comprar, mas graças a Deus algumas coisas têm inglês também. Eu falei, opa, então agora Ah, eu tô ótimo. no caminho certo, tô na minha zona de conforto, né? É, aí, olha que Quando eu vejo interessante. alguma coisa em O inglês. inglês, o inglês virou a zona de conforto, né? Como que a referência Exato, mudou. exatamente, é muito engraçado isso, porque agora é exatamente isso que você falou. O inglês vira a nossa zona de conforto, porque aqui ou a gente fala inglês, ou tenta em húngaro ou mímica. Mímica é o melhor, assim.
né? Então é muito louco, assim, o que acontece. E Mas me o conta uma legal coisa, é quando a pode gente falar. alugou. Conta aí. Quando a gente alugou o apartamento, o owner, ele fala inglês muito bem, assim. Então a gente se comunica quase todo dia no WhatsApp, totalmente em inglês. Então é uma forma de eu praticar ainda em termos técnicos também de aluguel, assim, sabe? Uhum, Então da vida de é muito adulto, né? Dos engraçado. boletos. Da vida de adulto. Exatamente, exatamente. Mas foi bem interessante. Tava sendo uma experiência incrível, assim, e o inglês só tá agregando muito, assim, sabe, pra Uhum. gente. Muito, muito É. legal. E me conta uma coisa aqui, Ellen, por que que você resolveu aceitar essa proposta? O que que te atraiu nessa proposta? Cara, eu sempre tive muita vontade de conhecer o mundo. Muita, 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 muita. Aí eu tentei, né? Na época, né, quando eu era quando eu era adolescente, tá, eu queria ser au pair, queria ser, tipo, queria sair do Brasil, porque eu acho que o mundo é muito grande pra gente ficar a vida inteira num só lugar e a gente tem que explorar, tem que sair da nossa zona de conforto, tem que se abrir para todos esses desafios, superar os nossos limites, os nossos medos, né? Porque ia ser muito mais cômodo se chegasse uma proposta assim, e falasse, não, eu tô bem aqui, vou continuar no conhecido, sabe? Uhum, Tipo, com o uhum, pé no chão e tal. Não, cara, a vida é muito mais do que isso, assim, sabe? E aí, quando surgiu essa proposta, surgiu o ano passado, eu estava numa outra empresa muito bem, assim, não tinha pretensão nenhuma de sair, mas aí eu falei assim, cara, quando é que a gente vai ter uma oportunidade de sair do nosso país, trabalhando numa área que você manja, porque assim, a gente conhece muitas pessoas que deram a cara a tapa e foram atrás do sonho, né, de sair do país e se sujeitou a outros empregos que não o seu, de, de, não no seu de nível de competência, competência, né? né? E que você se Exatamente. preparou profissionalmente por anos para estar ali. Exato, isso. E é infinitamente mais difícil, né, fazer isso, assim, sabe? Porque você não sabe como é a vida lá fora. E a vida lá fora Uhum, não é um mar de rosas, assim, você é, tem que batalhar pra caramba, sabe? É um desafio diário e constante. Aí junta isso com a saudade de casa, das pessoas que você deixou, da sua uhum, rotina, né, que você era tão apegado. Só que, cara, é aquele negócio, meu, e se? E se eu for e der certo? Ótimo. Se eu for e não der certo, volto e aprendo. Tá, uhum. aprendi, beleza, mas tive a experiência, tive a coragem de seguir em frente. Que Porque eu acho que legal isso. o pior arrependimento mesmo das pessoas é justamente essa questão de não ir e ficar imaginando a vida inteira. Putz, e se eu tivesse E ido? se? Uhum. Entendeu? Eu acho que é para isso, e se aplica a tudo na nossa vida também, né? E aí, voltando um pouquinho pro Fluent for Real, eu acho que eu conversei tanto com a MC naquela época também, eu acho que ela, tadinha, ela ouviu vários áudios meus, porque era também uma oportunidade. Quando eu recebi a proposta, eu falei assim, beleza, eu já recebi a proposta, vou aceitar, vou para fora, não preciso me preocupar com inglês. Uhum. Não, aí que É. começou a minha luta, certo? Porque assim, a parte mais complicada, seria passar num processo seletivo, eu passei, então tô de boa. Uhum. E pior que não, assim, porque agora eu tenho que me provar para mim mesma, para Exato. minha chefe, meus colegas, para os times que dependem também do meu trabalho, Uhum. de que eu sou merecedora daquilo também, né? Uhum. E aí eu comecei e aí surgiu Fluent for Real no meu feed do Instagram, eu falei assim, cara, é destino, né? Eu comentei com vocês depois, eu falei assim, meu, tem alguma coisa aí, porque eu já tinha visto o método de vocês e tal. Eu falei assim, cara, é uma proposta bem diferente do que eu já tinha acostumado a ver, né? Eu fiz Uhum. escola tradicional por 10 anos e tal. Desde o meu primeiro emprego, eu pagava, né, curso. Já fiz os métodos online e tal, e que não deu certo. Mas é a questão da prática, né, também, de você estar em constante contato com a língua e se Uhum. desenvolver e aplicar as ferramentas, porque assim, nada cai do céu, né? Não adianta você, não, vou fazer e vou esperar aqui, não vou fazer nada, não vou fazer as aulas, não É. vou ver os vídeos, não vou É o treinar. famoso vou no nutricionista porque eu quero, sei lá. Exato. E aí eu não aplico o que que o nutricionista me falou para fazer. Eu Academia, fui, eu paguei o academia. nutricionista e eu fui. Exatamente, a mesma coisa da matrícula na academia, né? Não, paguei a É. matrícula, daqui a pouco eu emagreço. Tá certinho.
né? E então, e aí quando surgiu, aí se aplica também essa questão de a oportunidade chegou, o que que eu faço? Deixo passar Uhum, e vou ver o que eu faço, me viro, ou não, ou eu vou dar uma atenção especial a isso, vou investir, vou focar, né, nos meus objetivos e vamos que vamos, assim. Então eu segui esse segundo caminho de que, meu, falei com vocês, conversei, demonstrei as minhas preocupações e as minhas necessidades no momento e tal. E assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei de aproveitar essa oportunidade do Fluent for Real também. Tanto é que depois eu puxei mais gente comigo e vou puxou, puxar mais ainda, me aguarde. puxou, aham. Eu acho muito Porque, interessante isso que por- você falou, Ellen, dessa mentalidade que você teve, assim. Ah, eu já consegui o objetivo que é. E eu me lembro que você tinha acabado de começar a entrar na empresa. Tinha muito pouco tempo Uhum, que você estava lá. Então não foi nem aquele sentimento de, nossa, já tem 3, 4, 6 meses que eu tô aqui e eu tô vendo que se eu não me provar aqui dentro vai ter algum problema. Você preveniu isso, assim. Realmente foi uma isso. coisa que veio de você e que foi algo, é algo que nem sempre acontece, que a gente vê muitas pessoas chegam já com o bicho pegando, ou porque tem uma entrevista de emprego semana Uhum, que vem, e quer estar pronto, ou porque realmente, assim, tá, já teve tanto, já passou tanto perrengue, já passou tanta dificuldade, e agora percebeu que precisa de investir. Então, eu acho que é um mindset legal que você teve, uhum, e antes de qualquer coisa, você estar preparada, porque acho que o pior sentimento é aquele sentimento de eu tô entrando em reunião, eu tô num cargo que me exige, né, uma comunicação sofisticada e tal, e as pessoas não uhum. conseguem ver isso, não conseguem ver a minha autoridade, não conseguem ver a minha competência quando eu estou me comunicando em inglês. Isso é muito frustrante, antes de qualquer coisa, né? Acho que para autoestima, enfim, Exato. para você acordar e falar, hoje eu vou trabalhar e vou, né, vou deixar minha marca no mundo de alguma Uhum, forma. Isso marca muito. né? Exatamente, exatamente. Né? Essa é a questão de, ok, eu tô aqui, consegui, só que eu sou, não é a questão nem de ser merecedor, eu acho, é a questão de se sentir confortável consigo mesmo Uhum, para encarar os desafios diários que você tem, uhum, né? Então, como eu posso me sentir preparada? Focando no meu inglês, por exemplo, uhum, né? uhum, A mesma coisa, se falta alguma coisa técnica para mim, eu vou procurar cursos técnicos na minha área para estar preparada para aqueles desafios. A mesma coisa do uhum, inglês, eu acho que a gente precisa falar assim, é o sonho americano, né? Ah, eu quero ir para uma empresa global, eu quero ir para fora, eu quero morar fora, eu quero ir para Disney. Qualquer que seja o seu objetivo. aham, Você está se preparando para isso? Tipo, você está se preparando para quando a oportunidade surgir, né? Não é nem se a oportunidade surgir, é quando a uhum. oportunidade surgir. Você está preparado para isso? Para não deixar passar? Ou você vai ficar, agora não, É. sabe? Então Ou é por bem insegurança, complicado. eu não vou dar conta, ou por Uhum. literalmente não passar, né, no processo seletivo, ou algo assim, porque Exato, não deu conta. Falando sobre esse desafio exato. inicial, me conta um pouquinho quais eram as suas expectativas antes de começar no emprego novo, lidando com pessoas, né, da Índia, Malásia, de outras nacionalidades também, e qual foi a realidade? Me conta a expectativa versus realidade, e quais dicas que você teria para as pessoas que também dialogam e comunicam com É. pessoas de outras nacionalidades? Cara, foi muito engraçado, porque aqui as pessoas de fora, né, dos países, né, Malásia, da Índia, eles têm alguns nomes que para a gente, brasileiro, é bem difícil, né? E numa empresa global, você está tratando também com pessoas do Brasil, eles acabam escolhendo um nome diferente, a pessoa mesmo, né? Então, o meu colega, que o nome dele, se eu não me engano, era Tan Chai, não lembro agora o nome inteiro, mas era um nome bem diferente, né? Ele mesmo se autodenominava Vitor. Então, quando eu olhei Vitor, eu falei assim, Vitor é um nome brasileiro, não vou ter problemas, tranquilo. E aí minha chefe falou assim, não, você vai pegar as atividades do Vitor, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, tá tranquilo, não tem problemas. Primeiro call que eu fiz, ele começa a falar inglês, aí eu olho o nome, né, o nome correto, o nome verdadeiro. Aí eu,
Então já foi aquele choque de expectativa e realidade, né? Aí eu falei assim, não, beleza, Ele vamos, botou sua né? Então, expectativa lá em cima, falou, vai, isso aqui vai ser mamão com açúcar, eu vou conversar com o Vitor, e aí... opa, rapidinho. Aí foi bem engraçado, né? Porque eu não estava esperando e tal, mas a gente conseguiu se comunicar. Só que, de fato, né, a expectativa de que, ok, mesmo que depois que eu aprendi, né, que eu ia ter as atividades, pegar as atividades dele que falava inglês só, ah, mesmo assim, essas expectativas que a gente criou, né, eu criei no início, foi, não, vai dar certo, eu vou conseguir levar tal, a gente gravou os vídeos, então eu posso assistir várias vezes os vídeos. Só que na realidade, assim, sabe? E agora, olhando esses mesmos vídeos que eu tinha gravado, eu falei assim, cara, como a gente era tão cru, assim, sabe, nesse início, porque aquele negócio de você entende uma coisa, responde outra, então aí fica nesse telefone sem fio, só que coisas simples e sutis, assim, tipo, uma brincadeira em Uhum, inglês que passou por mim e eu não consegui, ou eu tentei fazer, ele também não entendeu, então ficou essa coisa meio complicada, assim, sabe? Então, uhum, é, é, é muito engraçado essa questão de expectativa e realidade, porque você não está preparado para o que vai acontecer, mas você precisa ter essa consciência de conseguir se sair bem em qualquer uhum, situação que se apresentar. Então, uma dica uhum, que eu dou é, meu, vai com fé e coragem e confiança, acima de tudo, confiança, porque a confiança eu acho que te deixa 3 metros. Acho que a confiança é o estopim para tudo, né? Mas e para qualquer coisa, na verdade, que você faça na vida. E aí, quando você se depara com essa situação de que eu estou num lugar diferente, tratando com pessoas diferentes sobre assuntos profissionais, tem o choque de cultura, o choque de realidade, o choque do idioma, e aí você tem sempre as duas opções na sua vida, né? Ou você se reprime e segue o jogo e, tipo, vai levando assim, sem se desafiar, ou você vai de peito aberto e luta também pela sua posição e investe no seu conhecimento e, cara, aproveita a jornada, sabe? Eu acho uhum, que é bem isso, né? Em tudo que a gente faz na nossa vida, a gente sempre tem as duas opções, né? Então eu verdade. prefiro sempre a segunda, tipo, vamos que vamos. E aí a gente aprende no decorrer da experiência. É, eu acho que nunca, a gente nunca vai estar 100% pronto, até porque estar em um novo emprego significa aprender coisas novas, independentemente de você estar falando a mesma língua ou não. Existe uma adaptação à Uhum, empresa, à cultura da empresa, aos processos, né? E, enfim, algo exato, que transcende a língua. Colocando exatamente. o fator língua, né, segunda língua aí, é óbvio que vai ter um período de adaptação. É claro que isso não vai ser algo que Uhum, você vai estar 100% seguro o tempo inteiro, né? Eu acredito muito que né? quanto mais nós nos preparamos, isso às vezes implica em continuar se preparando ao longo da jornada, igual você fez. Você já estava no emprego, ali Uhum, junto com a correria, e eu acho que é muito interessante também, é importante pontuar, que junto com a fase mais conturbada, provavelmente, ou dos últimos 2, 3 anos, imagino eu, né? Estava numa empresa, uhum, mudou de emprego, foi para um emprego completamente diferente, conversando com pessoas em inglês, em horários diferentes, né, Ellen? Porque tinha muito isso também do fuso horário. uhum, Você mesmo assim falou, eu vou investir meu isso. tempo. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam, eu não tenho tempo, a vida está corrida, né? Você é um exemplo de que, mesmo na correria, na falta de tempo e na mudança para outro país, você Uhum. estava lá nas aulas, assistindo a aula e fazendo curso, né? Exatamente, eu acho que foi uma loucura muito bem aproveitada, digamos, porque assim, foi justamente no início mesmo. Eu acho que antes de eu assinar a proposta, eu já estava falando com você, já tinha aberto as inscrições, né, para o Fluent for You. Eu falei assim, meu, eu vou porque eu sei que eu preciso, e se eu não for, tipo, vou continuar nessa mesmice e talvez eu vou me cobrar muito mais no futuro, porque eu sei que eu preciso investir nisso, então é uma oportunidade que surgiu. E eu sei que se eu não fosse, eu estaria me arrependendo até agora, assim, sabe? Porque Uhum, foi um divisor de águas para mim também, o curso, né? E uhum, mesmo com toda a loucura, como você falou, né? Fusos horários diferentes, língua, aí me preparando, porque é um processo muito burocrático, você sair do país,
né? Você precisa resolver muitas coisas, precisei aguardar quase, quase 3 meses a questão do visto de trabalho, porque é um pouco Uhum. mais complicado. E aí, juntando isso com todas as rotinas de despedidas e de avisar a família que a gente estava indo embora, mas aí, segunda-feira à noite era sagrado para mim, porque tinha o FTX, eu precisava compartilhar as minhas experiências com o pessoal, com vocês também. Então, sim, cara, é muito engraçado, porque hoje a gente fala assim, ah, tempo é dinheiro e meu tempo é escasso, eu não tenho tempo para nada e paciência. Só que não, aí mesmo que a gente pense, né, meu tempo é muito escasso, não consigo, consegue. É. Consegue porque a gente consegue sempre administrar, né? Uma meia horinha de Netflix ou um Uhum. feed no Instagram, porque uma hora no feed de Instagram, eu acho que todo mundo faz isso, né? Então Uhum. foca, né? É a atenção Priorizar. focada, e, exatamente. É. E aí eu acho que eu lembro até de ter falado com você, porque eu tava assistindo os vídeos no YouTube, ou ouvindo o podcast de vocês, né? No Spotify, Uhum. lavando louça, passeando com o cachorro, varrendo a Aham. casa. Então, Uhum. assim, fonezinho aqui e dá pra gente É. estudar. A história é muito interessante, porque ela passa por conseguir um trabalho à altura da sua competência fora do Brasil, né? A coragem de aceitar essa proposta, mesmo com inseguranças, mesmo não tendo 100% de confiança, óbvio, quem tem, né? Numa mudança tão drástica assim. A comunicação com pessoas que são bilíngues como você, pessoas, principalmente, né? Muita gente, na verdade, da Índia, da Malásia, não só eles, mas tem esse contato também com eles, que é um terror para muita gente, que tanto seguidores quanto outros gold diggers falam. É muito difícil para mim, é um desafio muito grande. Eu conseguir me comunicar com essas pessoas. Então, assim, essa história tem tantos elementos legais que eu acho que vai acrescentar demais para quem tem um pedacinho, né, um sonho parecido, um pouquinho parecido com o seu, Hum, um sonho de trabalhar mesmo aqui remotamente, né, e se comunicar com essas pessoas e vencer esses desafios também. Eu acho que a sua mensagem exatamente. mais legal né, como professora sua eu já tinha captado, você é uma pessoa muito agregadora, muito agregadora e muito generosa em compartilhar o seu aprendizado, né, em trocar com as pessoas. Isso eu percebo muito também. E esse compartilhar dessa história, que com certeza vai ajudar muita gente, espero. Te agradeço demais, viu, por compartilhar essa história e tô aqui, Hum, como sempre, torcendo pelos próximos capítulos, acompanhando a sua adaptação aí em Budapeste e que vai ser cada vez melhor, com certeza. Vai passar umas fériasinhas ali em Paris, eu vou passar um feriadinho ali em Londres e vivendo a vida que você sonhava em ter no mundo tão grande e não ficar no mesmo lugar, como você disse, também uma baita de uma lição para a gente, né? Vencer os desafios e viver nos nossos limites mesmo. exatamente. Eu acho que a mensagem final é justamente essa, né? Você tem um sonho, não espere ele ficar caindo do céu, assim, corre atrás também, saiba quais são seus limites, o que que você pode fazer para mudar essa realidade. Invista em você mesmo, nos seus sonhos. Cara, é muito importante e esteja ciente de todas as oportunidades que surgirem, assim, sabe? Porque no final das contas é uma escolha sua também, né? É. Meu sogro sempre fala, né? A oportunidade é um cavalo que passa na sua frente selado. Ou você Uhum. monta, ou você deixa ele passar, e quando ele passa, você não tem ele de volta. É. Então é bem assim. Então você precisa estar se preparando, você precisa se sentir preparado para Uhum. receber qualquer oportunidade que surgir na sua vida também, É. né? Mas muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por ter aparecido no meu feed do Instagram há alguns meses atrás, né? No início do ano. Olha, para Obrigada a quem estava você. aqui assistindo, escutando, assistindo esse episódio, semana que vem tem mais, toda quarta-feira, tá? Fiquem ligadinhos que a gente vai trazer mais entrevistas legais, pessoas interessantes, pessoas que elevaram seu inglês ao nível da competência, que sentem confiança, que deram o próximo passo na carreira por causa do inglês, para compartilharem aqui suas dificuldades, suas dicas, como que eles superaram, né, os obstáculos aí, que todo mundo passa por eles, para mostrar para vocês realmente que é possível chegar lá. Muito obrigada, Ellen. Um beijo, beijo. A gente se fala. Obrigada.